Fala pessoal, meu nome é Daniel, eu sou desenvolvedor no Mulesoft há mais ou menos 2 anos. Eu tenho 20 anos e o intuito desses vídeos e deste canal é ajudar no início de todo desenvolvedor Mulesoft que queira começar, e pelo conteúdo em português ser bem escasso da parte da Mulesoft. Então o intuito aqui é a gente começar com coisas básicas que são de bem importância, né, para a gente começar. Então, vamos lá. Hoje a gente vai aprender a usar o debug da Microsoft, né? Eu acho que todo desenvolvedor sabe que a gente consegue debugar ali o nosso código aqui, no caso do Mule, o nosso fluxo. Então, beleza? A gente tem um projeto aqui bem simples, onde eu tenho loggers e transformers messages, que é o que eu estou usando para alterar o nosso payload, só para a gente conseguir ter uma visualização. Eu tenho um listener básico aqui só para a gente conseguir chamar essa nossa API. Então, beleza. Eu vou começar explicando sobre os breakpoints. Os breakpoints é o seguinte, eles são definidos, né, onde você quer que o debug pare no seu fluxo. Então, vamos supor que eu tenho essa API aqui, essa integração, e eu quero somente debugar, exemplo, quando esse componente for chamado. Eu quero debugar, exemplo, antes, qual o meu payload que tem antes e qual o meu payload, o que vai acontecer com o meu payload depois. Então, o breakpoint é onde o debug vai ser parado, né? Onde a gente vai conseguir ali manusear a nossa integração ali com os steps e com tudo mais. Então, beleza, eu vou definir o nosso breakpoint para a gente conseguir ver aqui no primeiro log mesmo. Então, para a gente conseguir debugar, a gente tem duas opções, né? A gente consegue clicar com o direito e vir aqui nessa opção de debug, e aí ele fala o nome do seu projeto, porque se você tiver mais de um projeto aberto, pode ser que tenha algum conflito e você debugue a aplicação errada. E a gente tem essa opção aqui em cima. A gente pode clicar direto aqui no símbolo debug ou nessa setinha para baixo, a gente também tem os projetos que estão no nosso workspace. E a gente tem algumas configurações também. Se a gente quiser debugar mais de uma aplicação, ela vai aparecer aqui, você consegue selecionar, né, nessa checkbox todas as integrações que você quer debugar e você vem em Apply aqui e dá um debug. Mas como a gente só tem essa integração, eu vou utilizar mesmo o método mais simples, que é aqui dentro do fluxo mesmo. Aqui a gente consegue visualizar o nosso console, né? Tudo que o Muli faz ali para que a nossa aplicação esteja deployada, para a gente conseguir testar e tudo mais. Esse aviso que aparece aqui é sobre a perspectiva, né? Porque a gente tem a perspectiva normal, né? Que a gente consegue desenvolver e tudo mais. E tem a perspectiva que o Muli definiu, né? Que quando a gente for debugar, ele muda. Mas caso a gente queira sair dessa perspectiva no meio do debug ou sem debugar mesmo, eu acostumei com a perspectiva de debug e eu quero debugar por aqui. Eu quero desenvolver pela perspectiva do debug, né? Aqui em cima no canto superior direito a gente tem as perspectivas, né? Muli Debug e Muli Design. Muli Design é a padrão, que é onde a maioria dos desenvolvedores desenvolve, né, as integrações. E esse símbolo da Muli aqui da esquerda é a perspectiva também do modo debug. Então aqui no console a gente já consegue ver que a nossa API está deployada, né? A gente já consegue chamar ela. E aqui no Postman a gente passa o URL que a gente definiu no nosso listener e como body eu estou passando um payload simples, só para a gente conseguir visualizar, é uma string chamada Daniel0, tá? Então eu vou dar um send aqui no Postman, tá? Vocês observam que a minha API já foi startada. O nosso breakpoint, como foi definido aqui no logger, então ele já parou aqui no primeiro componente aqui do Mule, né? Que é o componente de logger. E beleza, aqui a gente já consegue ver que o payload que a gente mandou pelo lister, né? A gente fez uma requisição passando o body uma string chamada Daniel0 e a gente tem alguns outros atributos aqui. A gente consegue ver os detalhes do nosso logger, né? O que ele está fazendo, o level dele. A gente tem a parte de informação, de avisos, de erro também. E aqui no caso é somente uma informação. E a mensagem que ele está recebendo, né? Que é o payload que a gente enviou lá no Postman, a nossa requisição, que é Daniel0.
Aqui a gente também, se a gente vinhasse algum atributo, tudo mais pelo nosso Postman, a gente conseguia ver. E variáveis, root ID, e aqui tem o formato do nosso payload, que é o application.json, o TF8. Beleza, a gente tem essa parte aqui superior direita, onde a gente tem o evaluate, que a gente consegue fazer expressões no modo de debug. Vamos supor que eu estou no meio do fluxo, eu quero fazer uma consulta ali, não preciso colocar um transform só para mim ter que testar, né, alguma transformação. Então eu abro o evaluate aqui, eu consigo digitar, se eu quiser pesquisar sobre o meu payload, eu escrevo a expressão que eu quero e dou um evaluate, ele traz para mim. Eu posso também fazer outras, como o type of, né? A gente consegue saber o tipo que a gente está recebendo de payload. Aqui, beleza, a gente vê que é uma string, então é o payload mesmo que a gente mandou. Beleza, aqui é os steps, né? Então, que é o que a gente consegue passar, né? De step para step, de componente para componente. A gente pode ver que essa linha aqui circulando serrilhada quer dizer que eu estou no logger, mas não quer dizer que eu executei ele ainda, tá? Eu estou no step dele. O próximo passo é executar ele e passar para o transform. Então, mesmo eu passando para o transform, eu não executei o transform ainda, eu só vou executar quando eu dar o next step. Então, beleza. Vocês podem ver que eu tenho um breakpoint no logger e um no transform, bem depois. Tá? Agora é o seguinte, a gente dando o next step, como eu comentei, a gente vai passar para o transform message. A gente consegue ver que aqui no nosso console log ele já logou, né, o meu payload que a gente enviou. Beleza. E agora o transform. O transform ele está setando Daniel 1. Então, o meu payload ele é Daniel 0, porque eu ainda não executei o transform message. Quando eu executar, ele vai para Daniel 1. Isso para vocês verem que aconteceu. Enfim, aqui eu tenho outro log capturando, né, esse payload também. E aqui eu tenho um flow reference. O flow reference ele consegue, né, referenciar um flow que não esteja aqui dentro do seu. Para quem desenvolve aí na prática, ver que o Muli você consegue criar múltiplos flows, né, para você organizar ali melhor o seu código. Então, isso aqui é bem útil no dia a dia. A gente consegue ver que o flow reference ele vai ser executado, né, o flow que você está referenciando, não necessariamente ele vai passar direto para o transform, ele só faz depois que ele executar o flow que você referenciou. Então vocês podem ver que eu estou aqui, vou executar o flow reference e ele vai lá para baixo, que aí ele vai executar o meu transform que está setado como o payload Daniel 3. Então executei o transform, vocês verem que o meu payload foi para Daniel 3. E aí eu tenho mais um logger. E agora eu tenho outro transform setando várias strings aqui, né? Um array no caso. Né? Eu tenho um ID, um first name, um last name e minha idade, no caso. E aí, beleza, né? A gente consegue ver aqui também que passando eu já tenho, né? Esses valores. Tenho um logger também. E aqui, esses valores, né? Como o response, né? O Postman é como uma requisição. Então, ele vai aguardar ali alguma resposta da API que ele está chamando. E como o nosso último payload foi o transform, né? Ele vai ser o nosso response. Então, a gente executa e a gente pode ver que aqui no Postman, no body de response, a gente vai ver aqueles dados que a gente setou na API. Agora, um outro ponto também, eu vou chamar ela aqui de novo. Vamos supor que eu coloquei um breakpoint no primeiro componente. E aí eu só quero ver esse componente, né? Eu não quero ver mais, somente esse exclusivamente. E aí eu só quero ver, por exemplo, um outro componente, mas só lá no fim do fluxo, ou exemplo, no meio do fluxo, tanto faz. E aí eu tenho que definir, né, o breakpoint inicial que eu quero e aquele também que eu quero executar. E aí, no caso, aqui no canto superior direito, a gente não iria usar o next processor, né, que é o next step. A gente iria usar o resume aqui, que ele vai para o próximo breakpoint, que é onde você definiu para ele parar. Então, se vocês podem ver aqui que eu clicando, ele vai para onde eu defini, que é desse transform aqui. E se eu quiser executar também, sem passar de componente a componente, eu dou um resume de novo
e aí ele finaliza a aplicação. Eu consigo ver aqui que me retornou um 200 e novamente aquele response. Então, beleza, pessoal? Se tiverem alguma dúvida, pode me contactar aqui tanto pelos comentários ou pelo meu LinkedIn também. E é isso, obrigado.